Convido a todos para que nesse momento possam fechar os seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade amiga que nos acompanha, sentindo toda a boa energia que nos envolve nesse momento. Toda a boa vibração da música vai tomando conta de nós e nós vamos nos sentindo mais leves, mais sublimados, com os pensamentos mais conectados com o alto. Vamos saudando os nossos mentores, nossos amigos anjos da guarda, companheiros que estão conosco há muito tempo, que cuidam de nós, nos aconselham, nos protegem, nos auxiliam durante toda essa encarnação. Nos ligamos aos mentores do Espírita Soul, companheiros auxiliadores neste trabalho, que conecta todos nós, uma grande malha de bons pensamentos, ligados num objetivo em comum de evolução, de aprendizado, de vivência do Evangelho. Vamos sentindo também a presença dos mentores dos nossos lares, companheiros responsáveis por nos manter harmonizados, protegidos em nossas casas. Nossa casa que é o primeiro local de refazimento de todos nós, de resguardo e principalmente de aprendizado. Juntos desses companheiros, nos dirigimos mentalmente até à frente das nossas casas e vamos abrindo as portas do nosso lar para as equipes responsáveis pela limpeza, proteção, higienização, os índios iraporãs, brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Esses amigos vão passando por todos os cômodos da nossa casa, vão retirando formas pensamentos, miasmas, negatividades, pela sala, banheiro, cozinha, quartos. Vão passando com suas ervas, seus incensos, limpando e higienizando todos esses ambientes, deixando tudo pronto para mais um evangelho, para mais uma semana. Voltamos à frente da nossa casa e saudamos Ricardo, seus cruzados, seus arqueiros, lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais seus soldados guardando e cuidando de nossa casa, protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim vemos a nossa casa iluminada, protegida, preparada para mais um evangelho nesta noite. No topo da nossa casa, envolvido em uma redoma, nós vemos um farol reluzente, uma bandeira branca e hasteada. E a espiritualidade nesse momento pode perceber que em nossas casas está sendo realizado um evangelho no lar. Que eles possam se fazer presentes, acompanhando os irmãos necessitados da palavra, tanto quanto nós. E assim saudamos Dr. Bezerra de Menezes, Professor Eurípides Barçanufo e tantos outros amigos espirituais. E saudamos também os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, todos os irmãos dedicados na divulgação do Evangelho,
dedicados na Boa Nova, no acompanhamento do Cristo, para que hoje pudéssemos estar reunidos, estudando não só Jesus, mas tudo que nos foi oferecido, que possamos com o nosso esforço, com a nossa dedicação, representá-los, nos inspirar em seus exemplos de vida. Sentimos a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Ela nos acolhe com o seu manto. Colocamos as nossas dores, os nossos receios, anseios, ansiedades em suas mãos. Que Maria possa nos confortar nos momentos de sofrimento, de dor, como toda mãe cuida do seu filho. E assim vamos sentindo a luz radiante, alegre, efusiva do Mestre, que vai chegando às nossas vistas e vai alegrando os nossos corações. Vamos sendo tomados por esse calor, por essa luz. As nossas forças se renovam, nos enchemos de esperança, porque sentimos que somos abraçados pelo Cristo, por todo o seu amor. Somos amparados e sentimos, nesse momento, que não estamos sozinhos, que Ele nos sustenta, sua voz, seus ensinamentos nos amparam para que alcancemos uma vida mais feliz, mais plena. E Jesus nos guia até o nosso Pai. E agradecemos a Deus por estarmos reunidos nesta noite, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, por tudo que somos. Somos gratos a Ti, Pai. Quando dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. E seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado mais um Evangelho na noite de hoje. Todos bem? Espero que sim. Bem-vindos a todos que entraram aí durante a prece. Vamos hoje para os itens 18, 19, 20 e 21 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 27 para os interessados em acompanhar também através aí da leitura dos temas, do tema, né, da noite de hoje. Vamos lá. Item 18, ele começa assim. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reerguem-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar,
mas abreviar-lhes os sofrimentos. Quando eu li esse trecho, imediatamente me trouxe a lembrança de uma coisa, que foi o quê? As nossas vibrações, né? Nosso encerramento, nossas vibrações de encerramento, imediatamente me lembrei delas, né? Porque a gente não tem, talvez não tenha, né? Principalmente quem não tem mediunidade, quem tem menos sensibilidade, do quanto é importante, do quanto pode ser importante esse momento de vibrações ou de preces, né? Orando por aqueles irmãos que estão numa situação um pouco mais difícil. É como se essas preces, quando nós fazemos, é como se elas medicassem essas feridas, né? Medicassem essas feridas, que eu digo, as feridas espirituais, psicológicas, elas sentissem menos as suas dores, como se fossem amenizadas, né? Elas não vão ser retiradas, mas elas serão diminuídas. É como se elas sentissem as dores numa menor proporção. Quando a gente, por exemplo, vai num centro, fazendo uma comparação um pouco mais... não tão igual, né? Mas uma comparação mais leve. Quando a gente vai no centro, a gente às vezes não está legal. E aí a gente vai tomar o passe. A gente ouve a palestra e vai tomar o passe. Esse combo palestra, passe, quando a gente sai da câmara de passe, a gente não sai eventualmente mais revigorado, eventualmente mais leve, mais energizado quando a gente não está legal. É uma sensação boa que a gente tem, né? E a prece recebida, ela também traz um pouco dessa sensação para essas criaturas, né? Então, realizar prece para os sofredores, aos mortos, é realizar uma premissa básica que nós aprendemos dentro do Espiritismo, talvez a mais importante, que é a caridade. A caridade que todos nós espíritas cristãos deveríamos possuir. A caridade de pensar no próximo, né? Aquela caridade empática, aquela caridade de tentar fazer algo para o outro, mesmo que nós não tenhamos as melhores das condições, mesmo que nós achemos que nós não estejamos bem, a gente faz a prática dessa caridade por doação, por simplesmente servir, e isso já é muito importante. Um outro detalhe que tem em relação a essa prece para essas criaturas é a lembrança. Que lembrança? Quando a gente está doente fisicamente, né? Alguém vem nos visitar, então a gente está lá malzinho de cama por um tempo já, ou a gente não está bem psicologicamente, alguém vem trocar uma palavra com a gente, se importar com a gente, sabe? Ou alguém vem nos visitar, nesse caso que a gente não esteja doente. Não faz bem a energia que essa pessoa nos traz? Então ela vem nos visitar, ela vem revigorada, vem para ver como nós estamos, trazer boas energias, e só dela ter se lembrado de nós, a gente já não se sente importante, né? Nossa, olha que bacana, essa pessoa lembrou de mim. Quando a gente vai fazer uma prece para alguém e fala, olha, eu vou orar por você, ela se sente revigorada. Mesmo que a gente possa até esquecer e não fazer essa prece por ela, né? Mas só da gente lembrar dela e falar para ela isso, já
é como se fosse algo salutar para essa criatura, né? E com os sofredores, com os desencarnados, não é diferente, porque ali são almas. E a prece ela é tão poderosa que ela acaba criando, semeando, né, forças para reanimar as energias daquelas criaturas. Ela alimenta neles um desejo, um anseio, né, pelo progresso, ou mesmo pelo arrependimento de alguma coisa que essa criatura tenha feito. E essa alimentação específica faz com que essa criatura ela seja auxiliada nesse momento. E aí a gente pode às vezes até se perguntar, né? Puxa vida, mas e se o sofredor não quer aquela prece? E tem muito caso assim, né? Quantas vezes ou por quantas pessoas nós oramos porque ela não está muito bem, está numa situação delicada, de vulnerabilidade, mas ela não aceita essa ajuda. Para ela, às vezes, ela acha que está bem, ela não vê, ou talvez, a gravidade da situação que ela se encontra, ou mesmo ela não acredita que aquela prece possa auxiliá-la. De fato, existe um bloqueio, né? Como se fosse uma couraça ali, um escudo, né, que impedisse a nossa boa energia de chegar nela, e não vai chegar mesmo naquele momento. Não vai chegar. Por quê? Aquela pessoa não está propensa para receber aquelas boas energias. Mas, em qualquer momento que essa criatura der uma pequena brecha, né, no pensamento, na atitude que ela for tomar, essa vibração vai que nem uma flecha, vai atingir aquela criatura, né? E ela pode o tocar, somada a essa pequena boa atitude que ela fez, né? Somada a esse pequeno pensamento bom que ela teve, essas boas energias, esses bons pensamentos, essas boas vibrações podem atingi-la com mais intensidade e assim reanimá-la, enchê-la de uma nova perspectiva, de uma nova visão, perceber que às vezes ela está numa situação que não é muito boa, né? E isso pode tocar essa criatura no coração para que ela mude para a seara do bem. Importante, né? Muito importante essa questão da prece. Vamos ver o que a tia Márcia comentou aqui. Rafa, estou lendo o livro Memórias de um Suicida e fala da importância e do poder da prece em favor desses irmãos que tanto precisam e na maioria das vezes não são lembrados. Isso mesmo. Muitas vezes eles não são lembrados, né? Muitas vezes. E aí a prece, ela querendo ou não, pode auxiliar. Aí a Rosana comentou aqui, ó, o tema de hoje é especialmente oportuno ao momento em que vivemos diante de vários conflitos pelo mundo, por todas as vítimas e suas famílias, pelos gestores dos países em conflito e os seus aliados. Bem lembrado, Rosana, bem lembrado. E aí a gente, nesse momento, quando a gente faz essa oração, quando a gente faz essa prece por essas criaturas, nós não estamos achando culpados e pensar assim, não, para esses caras aqui eu não vou rezar não. Não, eles não merecem. Não, porque isso foge completamente da questão caridade. Completamente foge, completamente. Está completamente fora de cogitação. Então, nós como espíritas cristãos devemos orar pelos sofredores da guerra, por aqueles que estão tomando a atitude de fazê-la acontecer, né? Por qualquer um que esteja envolvido com atitudes que possam fazer com que ela se mantenha. Então, não, independente de quem é causador, de quem é culpado, não, todos eles são necessitados dessas orações, né? E como a Raquel comentou, né? Porque até do lado dos desencarnados são milhares de pessoas desencarnando em sofrimento, né? Por quanto tempo mais essas criaturas
nessa terra sagrada, vão continuar sofrendo. Parece até irônico, né? A terra que Jesus pisou sofra tanto, as pessoas de lá sofram tanto o quanto elas vêm sofrendo nos últimos tempos, né? Nos últimos 100, 200 anos. Constantemente aquele povo vive em guerra. Isso é muito triste. Vamos lá, item 19. Algumas pessoas, ele é um pouquinho longo, tá, gente? Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos. Então, um pouquinho de atenção nesse trecho. Porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num ou no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Então, ele está representando aqui, Kardec fala dos irmãos em outras religiões que acreditam que não existe a reencarnação. Sem discutir o valor desta crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se, mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar-se recusar-se à prece pelos reprobos. Reprobos, palavrinha chata. E o que é reprobos? São aquelas criaturas condenadas por Deus, né? Criaturas que foram banidas da sociedade, excluídos da sociedade. Então aqui ele fala dessas pessoas excluídas, né? Será que seria lógico, cristão, caridoso, recusar preces por elas? Vamos lá, dá continuidade então. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum aviso? Nós largamos os doentes sem cura, assim? Ah, esse cara não tem cura mais, deixa ele morrer na cama aí, deixa ele ao relento, deixa. Nós fazemos isso? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? E eu me lembro nesse caso dos leprosos, né, que na época de Jesus eram escanteados mesmo, num espaço longe da sociedade. Eles eram verdadeiros réprobos mesmo, né? E nesse caso, quando eu leio aqui, né, será que a gente não poderia oferecer um copo de água para uma criatura nesse estado? Eu me lembro de Jesus justamente abraçando o leproso, criando ali toda uma situação junto dos apóstolos de perplexidade. Como assim? Jesus, o Messias, abraçando um cara excluído da sociedade? Mas ele não era excluído moral. Olha que interessante, ele era excluído justamente porque ele tinha uma doença. E a gente viveu muito isso nos anos 90, né? Quando o HIV acabou explodindo na nossa sociedade. Parecia que a pessoa ali estava condenada para a morte. E de fato nós vimos muitas pessoas, muitos artistas talentosíssimos irem embora por conta da doença. E hoje a gente vê que é extremamente natural a pessoa viver em sociedade com essa doença. Não farieis por ela o que farieis por um prisioneiro? Não lhe darieis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão.
uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar numa penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. Isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. Olha que interessante, né? Toda essa parte traz muitas reflexões para a nossa convivência em sociedade, né? O abandono que nós temos com determinadas pessoas do nosso convívio, né? Com os mendigos, com as pessoas que vivem nas ruas, com algumas pessoas que vivem doentes, com algumas pessoas que nós não gostamos ou que nós não nos afinizamos em pensamento. E imagine com aquelas pessoas que já desencarnaram, que de fato precisam dessa atenção, dessa lembrança. E aí ele faz esse comparativo entre as religiões. Como se aquelas pessoas que já desencarnaram não tivessem a necessidade dessa lembrança. E justamente precisam tanto quanto nós, porque elas continuam vivas em outros planos, em outras esferas. E não é só para lembrar, a gente está chegando inclusive, né, no 2 de novembro, em finados, momento onde as pessoas reforçam essa lembrança nos seus entes queridos que já foram. Não é só nesse dia. Esse dia é só para relembrar, mas que essa lembrança seja constante, principalmente se essa criatura que a gente conhece, ela desencarnou em sofrimento, desencarnou em dor, desencarnou com aceitação da morte, não aceitação, né, da morte. E essas pessoas, elas precisam muito de prece. Pessoas que desencarnaram por doenças, por tragédias. E aí é interessante também, mesmo que a gente pense, né, como esses irmãos que desencarnou, acabou, né? Morreu, acabou. Essas pessoas vão para outras esferas ali, ou vão para o céu, vão para o purgatório. Talvez só os que estivessem no purgatório precisariam de pensamentos, né? De boas vibrações, de boas preces. Mas aí a gente volta às leis de Deus, porque essas leis, elas levam sempre para um ponto, e é o ponto que a gente falou no começo, que é o da caridade. A partir do momento em que eu dou um pouquinho do meu pensamento, dou um pouquinho das minhas preces, das minhas orações para essas criaturas, eu estou sendo caridoso, mesmo que elas estejam num outro plano e que elas talvez não precisem, ou que de fato elas precisem mesmo desses pensamentos. Elas vão ser lembradas e aquele pensamento vai tocar elas. Acho que André Luiz, né, no Nosso Lar, que tem aquela passagem daquela senhora que fica perseguindo ele, sempre dizendo que ele estava em suas orações. Pode ter certeza que aquelas preces, aquelas orações daquela senhora de fato atingiram André Luiz nos momentos em que ele de fato precisava se recuperar, se restabelecer. Aí a Raquel aqui comentou, né? Raquel, que são milhares de pessoas desencarnando em sofrimento, todos estão em sofrimento. Essa é a verdade. Boa, Rosana, exatamente. Todos nós estamos em sofrimento. Estamos num planeta de provas e expiações. E cada um vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de dor, um pouquinho mais de sofrimento, um pouquinho mais de compreensão dessas dores e desses sofrimentos, e vai sofrer, mas com
um pouco de resiliência, vai entender um pouquinho mais do porquê dessas dores e não vai entrar numa situação de amargura, de lamúria, de lamentação, e ela consegue suportar, consegue superar melhor do que as outras pessoas. E esse talvez seja o grande segredo, né? Seja a grande dificuldade, mas o grande segredo de conseguir conviver com a dor que às vezes não tem remédio. No item 20, ele traz o seguinte: outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não podem modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se a adorá-lo. Ou seja, Deus sabe tudo, manda em tudo. Para que eu vou orar para alguém? Se Deus já está aplicando ali naquela criatura o que ela precisa, o que ela merece, porque Deus sabe tudo. E se ela está a cargo de Deus, ela não precisa das minhas preces. Certo? Vamos entender melhor esse conceito. Há nessa ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Já vamos falar sobre isso. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se for condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. E esse assim a gente continua daqui a pouquinho. Só para a gente entender do que está sendo falado. Então vamos lá, de novo. Deus decide pelas nossas vidas? Decide pelas nossas vidas? Não. Deus não decide pelas nossas vidas. Quando nós temos determinadas atitudes, más atitudes, boas atitudes, quem decidiu por essas atitudes foram quem? Nós. Ok? Mas nós somos regidos pelas leis de Deus. Portanto, essas leis que são imutáveis são aplicadas em nós. E nossas atitudes vão se envolver nessas leis. E aí o resultado pode ser bom e o resultado não pode ser tão legal assim. Então, por isso a gente tem que entender que Deus é misericordioso, né? Deus é justo, todos nós recebemos as bênçãos de Deus, os merecimentos de forma igual. Recebemos essas bênçãos de forma igual. E não é porque nós somos sofredores, porque nós erramos em um determinado momento da nossa vida, como nós pecamos, como gostariam de dizer os nossos irmãos, que nós não somos merecedores dessa misericórdia e dessa justiça de Deus, né? E aí a gente vai entender mais sobre essa questão de falta e de punição no item 21. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. Forte e direta essa expressão, né? A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta.
A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido às novas provas, nas quais ele pode sempre pela sua própria vontade fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é assim. O livre-arbítrio, o arbítrio constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável, e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz dessa maneira pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. E essas informações estão contidas no livro Céu e Inferno, na primeira parte, nos capítulos 4, 7 e 8. Então vamos pensar no seguinte: uma criatura cometeu um crime. Não importa qual crime. Depois desse crime, essa pessoa foi presa. Certo? Como funcionam as nossas leis. A pessoa comete um crime, ela é presa, ela é julgada, e vamos supor que essa pessoa aí foi julgada para ficar 10 anos presa. Essa criatura, ela consegue aliviar essa pena? Consegue? Não precisa escrever, só pensa. Ela consegue, certo? Como que ela consegue aliviar essa pena? Então ela pode fazer serviços comunitários, ela pode ter um bom comportamento dentro da prisão. Tudo isso pode aliviar a pena, que seria, sei lá, de 10 anos para 8, 7. Então ela consegue aliviar essas penas. Quando nós temos uma atitude equivocada, a gente antigamente, dentro do catolicismo principalmente, a gente ia se confessar com o padre, né? Errei, percebi que eu errei, vou lá, porque eu fico com a consciência pesada, né? Aí o padre é meio que o psicólogo na história. E aí eu vou me confessar com esse padre. E aí o padre me pede para fazer uma quantidade de rezas, rezar um terço, Ave Marias, os Pai Nossos, como se aquilo fosse nos penitenciar daquele erro cometido. Então aqui ele deixa muito claro que, independente da gravidade, independente da infração que nós cometamos, nós não precisamos, não é só necessário o arrependimento, essa dor na consciência, esse arrependimento. Nós precisamos ter com que essa falta seja reparada. E a pessoa que sofre,
seja ela encarnada ou desencarnada, entra nesse processo, né? E ela, através dessa consciência, vai ter essa penalidade. Quanto mais ela amargura essa dor, quanto menos ela põe para fora ou percebe que aquilo precisa ser reparado, mais ela, como encarnada, mais ela vai criando amargor, raiva, ansiedades, e isso acaba se transformando em doença. No desencarnado, ele vai criar mentalizações, né? Então ele vai ficar buscando, vai ficar atormentado por aquilo, vai ficar buscando a pessoa, as criaturas ao qual geraram algo mal para ele, até ele perceber a situação que ele está envolvido. Então todos esses prejuízos que são causados a essas pessoas sofredoras, elas precisam ter esse arrependimento de coração. E inevitavelmente nós estamos à mercê das consequências desses sofrimentos causados, seja nós, seja alguém. Isso volta lá à misericórdia de Deus, porque todos nós, deste modo, estamos sendo regidos pela justiça divina. Para essas criaturas que absorvem ou que adquirem, melhor dizendo, a consciência dos seus atos, em um determinado momento, as preces que são dirigidas a essas criaturas, como eu disse lá no começo, as atinge. E aí aquilo pode se transformar num bom ânimo para que ela venha a enfrentar, a superar essas dores ao qual ela está presa. E eu vou encerrar aqui com um texto chamado Ligação para o Alto do Vivendo o Evangelho. O texto diz o seguinte: o telefone que você possui é útil para inúmeras iniciativas em favor do próximo. O vizinho passa mal e você liga para o médico, e aí o socorro acontece. Um parente está em apuro, você liga para uma autoridade e a autoridade resolve o problema. Um colega precisa de uma informação e você liga para um serviço público e consegue uma resposta. Um familiar necessita de ajuda, você liga para um número correto e esse número vai auxiliá-lo e promover auxílio a ele. Um amigo quer lhe dar um recado, você liga o amigo quer dar o recado, você liga em nome desse amigo e aí você consegue fazer o quê? Estabelecer a paz. O companheiro se aflige por notícia, você liga para o local indicado e desfaz essa dúvida e acaba a aflição. Tanto quanto você usa o telefone para socorrer o próximo ainda no corpo físico, utilize também a prece como um instrumento de auxílio para aqueles que já atravessaram as fronteiras da morte, na certeza de que nessa ligação para o alto, a linha nunca cai. Está sempre ocupada. A linha nunca está ocupada e também nunca cai. Então, que possamos utilizar dessa ferramenta poderosíssima que é a prece, para justamente a gente conseguir atingir aquelas pessoas que nós queremos e que elas de fato possam ser atingidas. Que as nossas preces elas não se cansem por elas, porque em algum momento elas terão o seu objetivo alcançado. E aí a gente vai com certeza ficar muito feliz por isso. E muito mais essa criatura que foi lembrada, que foi atingida por essa prece.
E é isso. Vocês já estão comentando aqui, colocando os nomes para a prece. E vamos fazer as nossas vibrações nesse momento. Que nós possamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Possamos sentir todas essas boas vibrações nos envolverem. Todos esses bons fluidos nos conectando. Nos ligando, cada um em sua casa. Sentindo os bons fluidos emanarem de nós, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. E a espiritualidade vai absorvendo, vai condensando todas essas vibrações. E nós vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam. Vibremos pelas criaturas que estão sofrendo por desastres naturais, estão convivendo com a fome, com a miséria e com a guerra. Possamos vibrar muita paz ao Oriente Médio, à Palestina, a Israel, os dirigentes dessas regiões e principalmente por aquelas criaturas que estão sofrendo, por aquelas que estão encarnadas, por aquelas que perderam os seus entes. Vibremos pelos desencarnados, muitos inocentes, envolvidos através da ganância, do orgulho, do egoísmo do homem. Vibremos também pelo Brasil, por Brasília, pelas capitais do nosso país, por todo o nosso povo, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, sem um teto, sem família, abandonadas, perdidas nos vícios, nas paixões. Vibremos pelas crianças, os orfanatos, os idosos, as casas de repouso, os encarcerados que se encontram na prisão. Vibremos a qualquer pessoa que sofra violência dentro da sua casa, as pessoas doentes em seus lares, seus cuidadores. Vibremos pelos hospitais do nosso país, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. Fortalecidos em pensamentos, vamos vibrando pelos nomes colocados nessa noite. Ao Odair Reinaldinho e família, ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, a Terezinha Soledade, ao William Góes, a Lorival Oliveira, a Luiz Mauro Oliveira, Denival Santos Natanael e a Almira Carvalho, ao Carlos Eduardo Costa Cambuí,
Alfred Menarbini, a sua família, a família Rieger e Balbino, a Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Anita Soledade, a Marina Soledade, a Marcelo Almeida, a Vicente Vasconcelos, Thaís Antunes, Luísa Vasconcelos e Josiane Balbino, a Elane Carvalho, pela saúde física e espiritual do Edson Alves Rocha e Geraldo Xavier da Rocha, a Adriana Riquena Ortega, pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, pela Edna, pelo Edson, Edilene, a Esmeraldina, o Lauro, a Cecília Cristal e a Jéssica Lamounier. Pela saúde física e espiritual de Edilson Luciano da Silva. Preces pela IEB. Por Patrícia Araújo Alves, que ela seja tomada de muitas boas vibrações nesse momento. A Rafaela Batista Caetano, pela saúde física e espiritual da família da Adinete Santos, por todos nesse momento que estão necessitados. Pelos desencarnados José Xavier da Rocha, Alzira Alves da Rocha. Oração para Clóvis, José e Conceição Maria Ferreira e José da Rocha Ferreira. Pelas desencarnadas Luçandra Guimarães Rocha e Dulce Antônia Ferreira Ribeiro. Pela família Rocha. Pela saúde física e mental de Lucas Otaviano. Pela Ana Flávia Otaviano e a Cecília Otaviano. Pela persistência do nosso grupo do Evangelho no Lar. Vibremos pelas crianças da escola Mascarenhas de Ituiutaba, lá em Minas Gerais. Pelo Gustavo Nicolau, pela Thaís Josmar e Manuela Nicolau. Pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista. Pela Alane Castro, a Adriana Nascimento, a família Costa e a família Castro. Pela Gabriela, Amanda, Danilo e Marlene Avanço. Pela família Melo. Pela saúde física e espiritual da família Marim. Pela Vera Pontes Azevedo Neroaldo Pontes. As desencarnadas Maria dos Santos Nicolau e Maria Madalena Nicolau. Ao Pedro Pontes e a sua família. Pela Maria Artemis Amaral da Silva e família. Por Leandro da Silva Freire. Por Maria Lúcia Lopes de Souza e pela Maria Célia de Souza Freire. Pela Milena dos Santos, pela família Batista, por todos os povos envolvidos em guerra, por suas vítimas e familiares, pelo nosso país, que ele consiga ser um elo de paz, luz e amor entre eles. Ao Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, a Betânia Maria Ramos da Silva, a família Arruda, a família Zermiani, a Carla, a Daniele, a Pitágoras, a Leila, Priscila, e aos desencarnados Gil, Gustavo, Susana, Ida, Garibaldi, Ataíde, Elazir, Gilberto, Ivo, pelo trabalho da Fabi e pela paz no mundo. Pela Maísa e família, para todos que se encontram nas zonas de guerra, por toda a natureza, pelo novo trabalho da irmã da Fabi, pela Beatriz Andrade, pelos desencarnados Alberto dos Santos, Maria José dos Santos, Vítor dos Santos também, e pelo espírito de Ézio Assunção. Aos desencarnados José Fernandes Bezerra, Dete Silvano, pela família Bezerra, Guilmar Nogueira e Arnaldo Leite Vasconcelos, ao José dos Santos, Maria do Socorro e Jailza Andrade, e aos desencarnados Alice Costa Cambuí e José Alves Tosta Neio. Peço vibrações também à Clínica Fecundar, aos seus profissionais, seus pacientes. Peço vibrações à minha esposa, à minha filha, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, todos os meus familiares, a Neuza de Oliveira, ao Anderson de Oliveira. Peço vibrações também ao Antônio Carlos Costa Cambuí,
pelo fim da seca na Amazônia, bem lembrado, Camila, estão sofrendo por lá, pelo processo de Fátima, que a Leila vai peticionar essa semana. Boas vibrações aí para você, Leila. Dê tudo certo. Que nesse momento nós possamos pensar em alguém, alguma coisa que precise de boas vibrações, que tenhamos esquecido. Eu vou deixar alguns segundinhos para que nós possamos mentalizar essas boas vibrações também. Que elas possam ser recebidas, direcionadas para onde for necessário. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes cuidem de nós durante a nossa noite de repouso, que fluidifique as nossas águas nesse momento, coloque nelas os remédios necessários para os nossos males físicos e espirituais, que nossa noite de sono possa ser reparadora, restauradora também para mais uma semana, aí que possamos enfrentar todos os desafios que possam aparecer. E deixamos ainda uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E assim, nos ligamos ao Pai mais uma vez, pedindo a Ele que nos envolva em sua luz de bênçãos, as suas proteções, e que possamos estar conectados mais uma semana, ligados no amor do Pai. Que possamos manter essa proteção, esse formato aí de cúpula ao nosso redor, através dos bons pensamentos que tenhamos, através das nossas boas atitudes, dos nossos bons comportamentos e dos nossos bons pensamentos. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades, quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim encerramos o Evangelho da noite de hoje. Gratidão pela companhia de todos, que todos possam ter uma semana incrível, uma semana abençoada, cheia de coisas boas, e que possamos nos reunir aqui no próximo domingo, tá bom? Conto com todos vocês, continuem nos acompanhando. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e um ótimo finzinho de domingo. Tchau, tchau, gente.